isso é outra coisa importantíssima, né, gente? Nesse congresso do Alzheimer aí do David Perlmutter, uma das aulas inteira praticamente foi em cima do omeprazol, ou das substâncias, né, que alteram a acidez do estômago. Existe uma ligação direta, hoje não tem dúvida, isso já não é uma coisa que pode ser. Existe uma ligação direta entre o desenvolvimento do Alzheimer e o uso contínuo de longo prazo dos prazóis, tá? Isso já existe isso em revisões bibliográficas, em estudos epidemiológicos, então não tem mais como dizer não, isso não é bem assim. Isso tem a ligação direta. Então, só por essa razão, tá? Que olha só, a expectativa é absurda em termos do Alzheimer no mundo, tá? Acredita-se que em 2050, não falta muito tempo não, tá? Nós estamos em 2020, então em 30 anos, ou seja, uma geração, em 2050, mais de 50% da população idosa, ou seja, com mais de 60 anos no mundo, vai ter Alzheimer. Prestem atenção, tá? Em 30 anos, mais de 50% da população com mais de 60 anos vai estar com Alzheimer. E por quê? Por causa das toxinas, por causa do uso exagerado desse tipo de medicamento e outras coisitas mais, tá? Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos organizar o aparelho digestório desse paciente para conseguir tirar o omeprazol. Então, a gente não pode tirar o omeprazol e trocar pelo floral. Ou por qualquer outra coisa que vai usar. Não pode, porque no momento que para de tomar qualquer um dos prazóis, ou qualquer outro desses inibidores de bomba de próton, porque não necessariamente é um prazol, agora tem outros mais caros e mais eficientes, sei lá, se isso é bom ou ruim. Mas então, o que a gente precisa fazer? A gente junta tudo, tá? O junta tudo é exatamente isso, junta tudo. Nós vamos utilizar os florais associando ao que o paciente está tomando. E só vai tirar o prazol bem devagar. Por quê? Porque a inibição da produção do ácido é irreversível com o uso do prazol. Ou seja, tomou aquela dose, todas as células que estavam trocando naquele dia, porque a gente fica trocando a célula do estômago, né? A gente troca ela mais ou menos cada 4 dias, troca a célula do estômago e entre 4 a 6, no máximo 7 dias, troca do intestino. Mas a do estômago é um pouco mais por causa do meio. Então, trocou a célula, aquela célula que nasceu naquele momento que houve a troca, né, a regeneração, naquela célula há uma inibição irreversível. Então, parou de tomar o prazol. Vamos olhar nesse sentido. Estava usando, todas as células estão inibidas, mas elas vão se trocando diariamente, mas não tudo ao mesmo tempo. Entenderam? Então, quando não tem ácido, o nosso organismo ele é tão maravilhoso no sentido de ser econômico em gastar energia e substrato, que se não está ácido, para que fazer a defesa na parede do estômago? Então, essa parede do estômago, ela perde aquela capa de proteção, que é uma espécie de muco feito com bicarbonato. É bicarbonato que a gente fabrica no nosso estômago para fazer o tal do muco. Então, a capa de proteção desaparece. Se a capa desaparece, qualquer pingo de ácido que tiver ali vai fazer inflamação de novo, vai dar dor. Então, pensa, parou de tomar agora. A célula que está replicando de hoje para amanhã, quando ela nasce amanhã, ela vai explodir de fazer ácido. Por quê?
Está faltando ácido no estômago. Não tem. O que a célula pensa? Tem que resolver isso. Então, vamos produzir ácido. Ela vai fabricar ácido. Mas aí não tem defesa. Aí vai doer o estômago. Então, o que a pessoa pensa? Que é o mais comum, né, gente? O mais comum é: preciso desse negócio. Se eu não tomo esse negócio, me dói o estômago. E ele vai lá e compra de novo, com receita, sem receita, ele quer se livrar da dor. Então, nós precisamos de um processo em que esse organismo vai aprendendo a recuperar essa parede, porque vai receber informação, vai aprender a fazer com que essas células também modulem a produção. A gente tem que ir fazendo isso gradativamente, enquanto diminuindo e parando de tomar. Então, como que faz? Junto, está tomando o remédio, entra direto com Copivital, modula a recuperação das mucosas. O Digeris é o que vai fabricar aparelho digestório novo, ou seja, informação, né? Não tem princípio ativo. Então, a informação, tá? Então, modula a energia da pessoa que está com esse negócio para melhorar, tá? Então, o Digeris. E o Digeril, Rosângela. Lembre que o Digeril também pode ser usado. E pode ser em vez de, tá? Mas o Digeril, ele funciona muito melhor para digestão do que no estômago em si. E como a gente está com a gastrite, que é uma inflamação, talvez fortalecer a parede seja mais interessante, entenderam? Por isso que eu dou preferência para o Digeris, pode ser Digeril também, tá? Muito bem. Então, eu dei aqui, ó, Digeris, dei o Copivital, e agora eu vou dizer uma outra coisa bem importante, zinco. O zinco íon quântico é fundamental para regularizar a produção do ácido, que é o mesmo protocolo que eu vou usar na hipocloridria, que é o paciente que não está tomando omeprazol, porque aí é obrigatório ter hipocloridria, mas ele não está tomando, mas também não está produzindo ácido da maneira correta, que é o caso do mais idoso, que é o caso de alguns pacientes que têm problemas mesmo, né, na parte digestória. Então, zinco e íon quântico, que a gente vai entrar com ele junto nesse momento, tá? Agora, então, o que aconteceu? E eu ainda tenho a inflamação, que é o colon flu que a gente usa, que serve tanto para a parede do intestino quanto para o estômago. E para o esôfago, porque tudo isso que eu estou falando serve para o esôfago também, no caso das esofagites. Lembrando que esofagite pode ser, grande número das vezes, é esofagite por intolerância alimentar, por alergia alimentar, que é a esofagite eosinofílica. E não faz diagnóstico que não mede o eosinófilo, por isso que não faz, tá? Gastrite. Agora vamos lá. Quais são as causas de gastrite? Então, vou dizer que o número 1 é giardia. 40% dos pacientes com gastrite, em média, tem giardia. Trata a giardia, melhora a gastrite. Olha a importância disso. Então, temos que tratar a giardia. Como é que eu sei se está com giardia ou não? Dá o remédio, gente. É mais fácil do que ficar procurando, né? Então, 2 gramas de sequinidazol na hora do jantar e continua tomando antiver 3 meses. Acaba com as giardia. Outra coisa, a parte emocional tem muito a ver. Então, eu falei de intolerância alimentar, que é talvez a causa número 1, giardia, vamos dizer que é a causa número 2, né? E sobra as alterações do aparelho digestório ligadas com o emocional. Claro que a ansiedade, o ansioso, ele produz muito ácido, ou ao contrário, tá? Também tem o contrário, tá? Então, às vezes é um complexo de coisas. Mas se fizer o exame e der que tá tudo vermelhinho, mas não tem furado nenhum buraquinho, talvez não há muito que se preocupar. A gente trata só com os códigos, tá?
Quando que a gente se preocupa? Se tiver úlceras, né? Se essa gastrite for erosiva, se está babando o sangue, aí a gente vai se preocupar um pouco mais. Aí a gente vai associar os protocolos, tá? Muito bem. Como que eu vou tirar esse omeprazol que já está lá? Eu primeiro trato. A gente vai usar 4 vezes ao dia. Ah, e o Azianon, tá? Que o Azianon vai ser usado na água. Dá para usar junto 5 ml 3 vezes ao dia. Sempre uma vez é antes de dormir e uma vez é quando acorda. Sempre. Esse é o melhor jeito, tá? E uma dose toma durante o dia. O que eu vejo hoje, depois desse tempo todo que a gente está usando na água? 10 ml de Azianon em uma garrafinha de 500 ml de água, começa a tomar quando acorda, vai até o jantar. E depois do jantar, próximo, na hora que vai dormir, toma os 5 ml que sobrou, tá? Isso tem funcionado muito bem, porque aí durante o dia ele passa sempre em contato com a informação, sempre em contato com a Azianon. Aí pode botar tudo junto, as gotinhas do dia, que vão ser em torno de 14, 15, até 20 gotas de cada um dos outros quânticos, né? Junto com o zinco, pode botar junto. E aí toma tudo junto nessa água até que isso melhore. E se for pensar na giardia, já bota o antiver junto ali na água. E aí, de noite, essa pessoa faz meio copo d'água, uma dose de cada um, que é 7 gotinhas de cada um, por exemplo, e os 5 ml do Azianon toma antes de dormir, bochechando e engolindo, de golinho em golinho. Isso funciona super bem. Ou faz as doses separadas, ou aquele que sai de casa, não vai levar a garrafa, não vai tomar nada, dane-se, toma só de manhã e de noite. Mas ao longo do tempo, vai acabar melhorando, certo? Lembrem de fazer a avaliação dos alimentos, tá? Isso tem muito a ver. E já digo para vocês que a grande maioria, o problema é o leite de vaca, principalmente a proteína do leite de vaca. Justamente o leite que todo mundo mandava tomar, né? Tem azia, tomar leite. Gente, aquilo era um grande veneno. Então, lembrar de tudo isso que eu falei, vai conseguir tirar. Como é que vai tirar? Vai tirar devagar. Então, primeiro trata durante um mês, depois vai diminuindo o prazol. Começa diminuindo pela metade da dose. Tomava 40 miligramas, passa para 20. Tomava 20, passa para 10. Aí fica um mês tomando meia dose todo dia. No segundo, então, primeiro mês, junto. Segundo mês, meia dose. Terceiro mês, vai fazer meia dose dia sim, dia não. No quarto mês, já pula 2 ou 3 dias, dependendo de como o paciente está. Mas aí você dá meia dose puladinho. Tipo, se tomar segunda, pula terça e quarta, só toma outra vez na quinta. Pula sexta e sábado, toma no domingo. Pula segunda e terça, entendeu? E aí você tira no último. Aí, se você tiver com 20 miligramas, você depois baixa ainda para 10 miligramas. E assim vai, até que você consegue tirar. Então, se começou com 40, passa para primeiro 30, depois primeiro 20, depois dia sim, dia não, depois baixa para 10, cada 2 dias, entendeu? Em 5, 6 meses é que você consegue tirar, principalmente se o paciente já estava usando há algum tempo. Se está usando há muito pouco tempo, tá? Já aconteceu isso comigo. Paciente usando há muito pouco tempo, a gente já consegue tirar mais rápido, certo? Porque faz assim uma semana que está tomando. Esse remédio, gente, ele foi desenvolvido para hemorragia digestiva, que era o jeito de você conseguir tamponar as hemorragias. Inclusive tem ele injetável, a gente pode fazer na veia, tá? No caso das hemorragias. Então, é para isso que ele serve. O resto, todos os outros usos é questionável, tá? Se tiver uma hemorragia, vai morrer porque está com hemorragia, vamos usar. Mas usar por curto espaço de tempo. Tanto que ele foi lançado, era só 7 comprimidinhos. Era uma semana que usava. Aí parava. Agora que tem essas coisas aí com 30, 60 comprimidos.
Então, é basicamente isso, tá? A gente consegue resolver o problema a longo prazo. E o azianon é fundamental manter de longo prazo.